versículo 5 até versículo 38. Bom, ele veio um pouco melhor do que eu, então ele valeu. Amém. Agora ele tem toda a pressão, né? Então, capítulo 21, a partir do 5, diz assim: Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: Disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: Cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não o sigam. Quando ouvirem falar de guerra e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum de seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão pela espada e serão lançados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo deles se cumpra. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Ele lhe contou essa parábola: Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo, e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Obrigado, Hamilton. Parece um capítulo um pouco pesado, né? Especialmente com voz de Hamilton. Ele estava trazendo o sentido de julgamento. Mas eu acho que tem várias coisas aqui que podem servir de ânimo para a gente. Você já ficou uma vez na parte superior de um edifício alto, onde você podia olhar para baixo e ver toda a terra, né? Isso acontece, vou mostrar uma foto aqui de Paris.
Eu tive a oportunidade de subir na Torre Eiffel, como é? Eiffel. E é assim, é bem legal, né? Poder ver um lugar muito alto, ali, ver as coisas de outra perspectiva. Tem outra foto aqui, que é mais próxima, né? Brasília, aqui, na torre, aqui, bem parecida. Sim, mais ou menos igual, né? Mas realmente é diferente, né? Quando você pensa e quando você pode olhar as coisas assim, né? Um ônibus que aí ao meu lado parece grande, é bem pequenino na foto, né? E as coisas têm uma perspectiva diferente. Eu queria usar essa imagem porque eu acho que o que Jesus está fazendo aqui nesse capítulo é um pouco disso. Por um lado, ele está olhando para baixo e vendo as coisas que vão acontecer daqui a pouco na vida dele. Na próxima semana, ele vai morrer e os discípulos vão ficar tristes. Então ele está querendo dar aviso, advertir eles, mostrar para eles o que ia acontecer daqui a pouco, poucos tempos depois, daqui a um ano talvez. Mas também ele está olhando para o futuro e vendo as coisas que vão acontecer em 40 anos, talvez em mais de 2000 anos. Eu acho que algumas das coisas aqui nesse capítulo ainda não aconteceram. Então ele está com essa visão, olhando um pouco assim e um pouco assim, e vendo as coisas. Então ele está misturando várias coisas. Esse capítulo é um dos capítulos mais difíceis de interpretar na Bíblia. Graças a Deus eu tive a oportunidade de estudar aqui. Amém. Amém. Mas realmente esse capítulo tem várias coisas e tem várias interpretações sobre o que Jesus está falando aqui. O que eu queria expressar para vocês hoje é que minha interpretação hoje é que Jesus estava misturando coisas aqui. Que ele está falando de coisas que vão acontecer um pouco depois da morte dele, daqui a 40 anos depois da morte dele, e mais no futuro, quando ele fala da segunda vinda dele, que ainda não aconteceu. Agora, seria legal para cada um de vocês estudar esse capítulo e começar a interpretar e entender um pouco melhor também. Se quiser, você pode estudar também Mateus 24 e Marcos 13, porque ele está falando as mesmas coisas nesses capítulos, em Mateus 24 e Marcos 13. Mas então, falando dessas coisas, a ideia que eu quero transmitir hoje é que, pensando no título, né, vivendo a sombra da eternidade, pensando no futuro, se a perspectiva que temos hoje realmente pode mudar nossas vidas, hoje e no futuro. Então, vamos falar de versículos 5 ao 19 aqui. E o primeiro ponto é que tempos difíceis são oportunidades. Tempos difíceis são oportunidades. Aqui está. O que está acontecendo? Basicamente, os discípulos estão com Jesus em Jerusalém, no templo, e ele está saindo do templo. E os discípulos, uau, olha o templo, olha esse edifício aqui. Em Marcos 13 eles falam, olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Então eles estão olhando todas as coisas do templo e estão, uau, como foi possível construir uma coisa assim? Eu tenho uma imagem aqui, é um modelo do templo, que realmente não explica muito bem, mas é uma ideia para vocês. O templo representava a religião judaica. Era um lugar onde Deus morava para os judeus. O poder, a majestade, a grandeza de Deus, tudo era mostrado no templo. Era um lugar onde os judeus podiam ver, olhar, e uau, Deus está ali. Deus é poderoso. Deus é forte. Um historiador, Josefo, ele falou, tudo o que não era revestido de ouro era do branco mais puro. Então era um prédio, realmente um complexo, vários prédios, várias coisas juntos, mas era uma coisa que brilhava. Jerusalém fica no topo de uma colina, e do vale abaixo, todas as pessoas olharam para cima, e aí estava o templo, com muito ouro, com pedras brancas, e
que quando o sol tocava, aí resplandecia muito esse lugar. Uau, aí está o templo. E mostrava como era Deus, cheio de poder ali. Eu imagino que era fantástico vislumbrar um lugar assim. Um prédio tão extraordinário e entender que representava Deus. Os discípulos, então, homens do campo, homens pescadores, estão olhando esse prédio aqui. Uau, isso é impressionante para eles. E como Jesus respondeu? Né? Ele falou, versículo... Cadê ele? Versículo 6. Disso que vocês estão vendo, dias virão que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Que resposta, né? Imagina, você aí olhando esse prédio, uau, Jesus, olha isso. Não, um dia nenhuma pedra vai ficar sobre outra pedra. Imagina. A gente nem pode comparar edifícios aqui com o templo, porque realmente não existe uma coisa que é tão especial, tão importante para a gente. Mas seria um pouco como dizer assim: aqui em Brasília, o Congresso será destruído, o Palácio do Planalto será atacado, saqueado e derrubado, e o Catedral Nacional será despedaçado tijolo por tijolo. Talvez você... Não é o mesmo Não foi sentimento. exatamente a resposta dos discípulos, né? Mas o templo era o lugar que representava todo o povo de Israel, todo o poder de Deus. Então, destruir o prédio assim seria... É difícil para a gente entender, mas seria como destruir toda a vida, tudo que representa nossas vidas. Então, aqui... Para mim, se eu fosse um dos discípulos, mas como isso, Jesus? Mas eles não responderam assim. Eles nem expressaram dúvidas. Só perguntaram quando. Quando essas coisas vão acontecer? E que Jesus responde. Jesus pinta um quadro sóbrio para eles, né? Ele fala de guerras e rebeliões. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Prenderão e perseguirão vocês. Vocês serão levados à presença de reis e governadores. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos. E eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Uau! Imagina Jesus falando isso para você. Jesus, o que vai acontecer daqui a pouco? Você vai estabelecer o reino, a gente vai reinar, a gente vai ganhar muitas coisas. Não. Todo mundo odiará vocês por causa do meu nome. Imagina. Jesus aqui está pensando e falando sobre coisas que iam acontecer pouco depois da morte dele, né? Em Atos, a gente vê várias coisas aqui acontecendo. Vemos alguns, os discípulos sendo perseguidos, sendo levados diante de reis, sendo martirizados. Né? Essas coisas iam acontecer nas vidas dos discípulos. Eram momentos bem duros para os cristãos. E às vezes nós também temos tempos difíceis, né? Alguém aqui tem um momento difícil na sua vida? Acontece, né? Talvez não tenham grandes sinais provenientes do céu, né? Mas temos momentos bem difíceis nas nossas vidas. Momentos quando a gente sente, uau, minha vida está caindo no chão. Está sendo derrubada em minha vida. Às vezes sentimos assim. Financeiramente, talvez alguma coisa não aconteça como você achava que ia acontecer. E você fica sem dinheiro. Você não pode pagar as contas. Você não sabe o que eu vou fazer amanhã para comprar comida, talvez. Você sente, uau, meu mundo está caindo, né? Ou talvez no casamento. A gente falou um pouco no retiro sobre momentos quando realmente no casamento parece que
Não vai dar, não pode continuar assim. Porque não tem jeito de arrumar as coisas no casamento. E às vezes, vamos sentir assim. Você fica pensando, eu não vou ser feliz na minha vida, no futuro. Não vou. Porque não tem jeito. Talvez para concurseiros. Então, algumas pessoas fazendo concursos hoje também. Talvez você está estudando para uma prova e não passar. Você não pode passar a prova. Você fica pensando, por que, Deus? O que eu vou fazer com a minha vida? Como eu vou continuar com a minha vida? Toda a minha vida está dependendo de uma prova. O que eu posso fazer? Talvez os jovens, você sente que não tem amigos na escola. Isso para você é horrível, né? Sentir sozinho. Sentir que, ninguém gosta de estar comigo. Ninguém gosta de mim. Minha vida vai acabar. Talvez para os adultos não pareça tão assim, né? Mas eu acho que para os jovens é assim um pouco. Que uma amiga ou amigo fala uma coisa para você, meu mundo vai terminar, fim dos tempos. Escreve no Facebook, exatamente. Não gosto de você. Mas tem momentos, né, que são difíceis nas nossas vidas. Talvez não desse tamanho. Talvez os pais. Que você sente, meu filho não está tomando boas decisões. Tá certo. Talvez seja outra coisa na sua vida. Mas cada um de nós temos tempos difíceis, né, nas nossas vidas. Sentimos assim, as coisas estão horríveis agora. O que eu vou fazer? Eu acho que aqui o que Jesus fala para os discípulos pode nos dar muito ânimo. Como eu falei, no versículo 13, ele fala sobre essas coisas. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Uma oportunidade? Jesus, por favor, como assim? Eu estou triste, eu estou desanimado, como eu posso ver essa coisa como oportunidade? Mas Jesus fala, não, olha, é uma oportunidade para você dar testemunho. Você pode dar testemunho sobre mim. Vocês veem os tempos difíceis assim, como oportunidade? Como oportunidade de dar testemunho de quê? De que Jesus é o nosso Salvador. Amém? De que o dinheiro não é nosso Salvador. Que o casamento, seja bom, seja ruim, não é o Salvador. Que um bom emprego, qualquer emprego, não é o Salvador. Que as amizades, sonhos realizados, boas notas, qualquer coisa, não é o Salvador. Jesus é o Salvador. Amém. É o momento de dar este testemunho, sabe? Mesmo com todas as coisas na minha vida caindo, sendo derrubados, momentos difíceis, eu confio em Jesus. Eu sei que Jesus vai me salvar. Jesus está comigo. Então eu posso ter fé, posso ter confiança, mesmo num momento tão difícil assim. Jesus está falando, sabe, os tempos difíceis são oportunidades. O momento difícil que você está passando agora é uma oportunidade para você mostrar, não, eu vou ter fé em Cristo. Jesus é o meu Salvador. Nada desse mundo é o meu Salvador. Jesus é o meu Salvador. É um momento para brilhar mais, para mostrar mais a nossa fé, para mostrar que temos uma esperança além deste mundo. Você vê momentos assim, os tempos difíceis na sua vida assim? Uau, Deus, obrigado, porque eu posso dar testemunho. Eu posso mostrar para o mundo que eu sou filho de Deus. Amém. Eu tenho uma esperança diferente. Estava falando com quem um pouco sobre isso, e ela me contou sobre um irmão lá de Miami, que a mãe dele teve câncer. E ela tentou fazer muitas coisas, ver muitos médicos e tudo isso. E não conseguiu um remédio, alguma coisa para ajudar ela. Então ela, ao final, achou uma clínica em México. E ela foi lá para receber algum tratamento pelo câncer dela. E ela queria muito ter um culto com a igreja.
mas para ela não podia sair do lugar. Então ela convidou a igreja, a nossa igreja lá, para ir no local, na clínica, e ter um culto lá. Então ela convidou muitas pessoas da clínica para esse culto com a igreja. Eles tiveram um culto e depois 2 pessoas foram batizadas. Depois de não sei quanto tempo, algum tempo, né? E ela voltou aos Estados Unidos e morreu. Mas isso não é engraçado, né? Mas a ideia é que ela viu os momentos difíceis da sua vida, como sabe, eu vou dar testemunho. Amém. Mesmo estando numa clínica, estando nos últimos momentos da minha vida, eu vou mostrar para as pessoas que eu sou cristão. 2 pessoas foram batizadas. É incrível, né? Vocês estão olhando nos momentos difíceis assim. Eu sei que é difícil, mas a Bíblia nos dá muita confiança para saber, não, com Jesus podemos fazer isso. É como esse prédio alto que eu estava falando antes. Se você está olhando só para baixo, pode parecer bem difícil. Mas se você pode olhar um pouco mais para o futuro, você consegue ter essa esperança, essa alegria. Isso foi a perspectiva que Jesus queria que os discípulos tivessem naquele momento. E Ele quer que a gente tenha agora uma perspectiva de fé, que sabe, é uma oportunidade para dar testemunho. Ele mostra aqui no versículo 18: contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Então, mesmo morrendo, podemos ter essa confiança. Não, Deus vai cuidar de mim. Deus vai zelar pela minha salvação. Amém. Eu posso confiar em Deus. Então, aqui nesse primeiro trecho aqui, podemos ver essa esperança, né? Tempos difíceis são oportunidades. Amém? Amém, John. E aí ele continua falando. Eu acho que depois disso ele está falando um pouco de outras coisas. De versículo 20 ao 24, ele começa falando sobre a destruição de Jerusalém. E o que vai acontecer com Jerusalém? Ele fala coisas assim: será rodeada de exércitos, serão tempos terríveis, grande aflição, os judeus cairão pela espada, serão levados como prisioneiros, Jerusalém será pisada pelos gentios. Então, de novo, falando de momentos bem difíceis, né? Coisas que iam acontecer com Jerusalém. Interessante, porque foi exatamente assim que aconteceu 40 anos depois da morte de Jesus. Isso, por volta do ano 70, eu vou ler um pouco aqui porque tem a ver com a história que aconteceu. Por volta do ano 70, durante alguns meses, os romanos cercaram a cidade de Jerusalém. Como resultado, comida, água, suprimentos não podiam entrar na cidade. Foi uma tática militar para impedir que as pessoas comessem até que eles morreram. Josefo, um historiador antigo, fora da Bíblia, e Tácito, outro historiador, eles confirmaram que essas coisas aconteceram exatamente como foi falado por Jesus, como Jesus prometeu. As pessoas na cidade literalmente faleceram de fome e de desidratação. Assim como Jesus disse, foi um dia horrível para lactantes, porque as mães eram tão desnutridas que não podiam alimentar seus filhos recém-nascidos. Josefo indica que as pessoas tornaram-se canibais e que a cidade tornou-se anarquia, que havia pessoas que literalmente comeram o pó da terra para reduzir a fome em seu estômago. Isso durou meses. Josefo relata que mais de 1 milhão de pessoas morreram. Tácito diz que talvez esse número era de 500 mil. Seja o que for, foi horrível. Um momento horrível para os judeus. Quando os romanos decidiram que eles realmente iam entrar na cidade, não houve resistência. Porque todo mundo estava morrendo, estavam desnutridas, estavam morrendo de fome, estavam sem água, de luto, estavam sem esperança. Então,
é um pouco difícil falar disso, né? Ouvir essa história, ouvir o que aconteceu. Mas foi um momento de julgamento de Deus. Ele prometeu, muitos anos antes, que um dia ele ia castigar o povo judeu pelos pecados. Ele esperou muito tempo, mas finalmente chegou o momento de julgamento. E é exatamente como Jesus falou. Dias virão que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Quando os romanos entraram na cidade de Jerusalém, eles destruíram tudo. E aqui eu vejo o que aconteceu. E é difícil, né? Um pouco. Mas, pelo outro lado, me dá muita confiança na palavra de Jesus. Porque ele falou, vai acontecer assim, 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 assim. E exatamente aconteceu. Sabe? Podemos confiar na palavra de Jesus. Mesmo que seja difícil de ouvir. E às vezes é muito difícil ouvir a palavra de Jesus. Mas podemos confiar, podemos saber, não, isso é fiel. A palavra de Jesus é fiel. Vai acontecer. Vai fazer exatamente o que Jesus promete que vai fazer. Como ele fala no versículo 33, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Nos momentos de insegurança, incerteza, podemos confiar na palavra de Jesus. Amém. Podemos ter fé, plena fé, que Deus vai fazer exatamente o que a Bíblia fala. Que Ele vai cumprir as promessas dele. Agora, você usa a Bíblia assim como isso é a palavra de Deus. Vai acontecer, vai permanecer. Ou você olha para a Bíblia como essas advertências da mamãe. Não sei como é para vocês aqui com a mamãe, mas sempre em geral as mamães falam, né? Falam tipo, não nade depois de comer, porque você vai ficar com problemas no estômago e vai morrer, né? Suas mães falaram isso? Parecido. Alguma coisa parecida, né? Ou você sempre tem que olhar para a direita e para a esquerda antes de atravessar a rua, porque senão o carro vai atropelar você, vai morrer. As mães falam muito dessas coisas. Ou escove os dentes, você vai ter cáries. Cáries? São coisas, né, que as mães falam. Que em geral, a gente, ok, tá bom, a gente está crescendo, mas em algum momento você pensa, sabe, eu não vou pensar nisso. Sou adulto agora, eu posso atravessar a rua sem olhar, se eu quiser. Talvez vocês não pensam assim, eu penso assim, André. Desculpa, mãe. Eu esqueço que ela está aqui. Vai ser disciplinado. Mas sabe, a Bíblia não é um livro de bons conselhos, como as coisas da mãe, né? Que, amém, se você obedece ou ouve o que sua mãe fala, pode ser bom, pode não ser, pode ser. Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia é a palavra de Deus. É sério. Vai acontecer. É a verdade. Eu queria mostrar um slide aqui. Não é só para dar bons conselhos, como eu falei. Próximo slide. A Bíblia é 100% inspirada por Deus. Como em 2 Timóteo 3. É perfeita. Você acredita? A Bíblia é perfeita. Segundo Deus. Salmo 19, 7. É a fonte da verdade. Aqui não são bons conselhos para uma vida tranquila, um pouco melhor. Não, é a fonte da verdade. A Bíblia é eterna. Sabe? Como eu li num livro, a existência da palavra de Jesus é mais certa do que a existência do universo. Muitas vezes a gente pensa, não, obviamente o universo existe, né? Sim. Temos todos os sentidos para poder verificar isso, né? Eu vejo o universo e vejo as coisas aqui. Mas sabe, as palavras de Jesus vão continuar, mesmo quando o universo não continua. Amém. A Bíblia aqui
tem esse poder, tem essa força. Você olha para a Bíblia assim, com uau, é a palavra de Deus. Ou você olha, tudo bem, a Bíblia, eu vou ler um pouquinho aqui. Sabe, Jesus conhece o futuro. E Ele falou muitas coisas aqui para nos advertir, para nos mostrar o que vai acontecer e como devemos preparar nossas vidas para estar com Ele. Se você não vai obedecer isso, você não faz sentido não obedecer. Isso é mais real do que o universo. A palavra de Deus. Você acredita nisso? A gente fala muito de ser uma igreja que estuda a Bíblia, né? Eu acho que a gente estuda a Bíblia bastante. Mas vamos sempre crescer nisso, né? Olhar a Bíblia com convicção. Sabendo, não, é realmente a palavra de Deus. Então ele falou essas coisas sobre Jerusalém. E ele continua depois, falando sobre uma outra coisa que eu queria falar aqui. Nossa esperança final. Que é que Jesus vai voltar um dia. Nossa esperança final. Ele fala no versículo 27. Então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando começaram a acontecer essas coisas, levantem-se e erguem a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Então ele começou falando no início do capítulo sobre coisas que vão acontecer nos próximos dias, próximos anos. Depois falou sobre a destruição de Jerusalém, que ia acontecer no ano 70. E agora ele está falando sobre a segunda vinda dele, que ainda não aconteceu, né? Mas vai acontecer algum dia. Sabe, ele quer deixar muito claro que um dia ele vai voltar. Eu queria mostrar algumas escrituras aqui que mostram que Jesus vai voltar. Amém. Tem nos slides, nossa esperança final aqui. João 14. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. João 14. Jesus mesmo falou isso. Depois, tem anjos falando em Atos para as pessoas. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Anjos falando sobre a segunda vinda de Cristo. Depois tem Paulo falando em 1 de Tessalonicenses 4, 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus virá dos céus. Segundo de Tessalonicenses 1. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes, no dia em que Ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram no nosso testemunho. E mais uma que eu queria mostrar aqui, 2 Timóteo 4:8. Paulo falando de novo. Agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Tem mais um que tem outras escrituras. Onde Pedro falou, João falou. Muitas pessoas falaram sobre isso. Sobre que Jesus ia voltar em algum momento. A Bíblia deixa muito claro. Isso vai acontecer. Jesus voltará um dia. Você acredita nisso? Você tem fé que isso vai acontecer um dia? É uma realidade para você? Ou é uma ideia? Sim, Jesus também vai voltar algum dia, mas é um fato. Você vive sua vida pensando na eternidade, pensando que Jesus pode voltar, talvez amanhã, talvez na semana que vem, nos anos que vem. Você pensa assim, ou é só uma ideia? É para você uma fonte de alegria, de esperança. Uau, Jesus voltará um dia. Ou uma fonte de ansiedade para você.
ao ler essas escrituras? O que você acha? Você está pronto? Você está vivendo na sombra da eternidade, realmente pensando que esse dia vai acontecer? Um momento. Eu não sei quando vai acontecer, mas se acreditamos na Bíblia, temos certeza que vai acontecer um dia, amém? Um dia isso vai acontecer. Eu lembro de um amigo, quando eu estava morando em Gainesville, que ele estava lendo Apocalipse, não sei exatamente, mas pensando um pouco na vida de Jesus, né? E um dia, ele estava dirigindo no carro e viu alguma coisa no céu, não sei exatamente o que foi, talvez o sol, não sei. Mas ele pensou que Jesus estava voltando. Ele parou o carro no meio da rua, saiu do carro, começou a cantar. Uau, Jesus está voltando! Incrível, que bom! E em alguns segundos ele percebeu que não foi assim. Entrou no carro e continuou. Eu lembro dele, contando essa história um pouco engraçada. Ele estava pensando assim, tão esperando tanto para a vinda de Jesus. Mas quando ele contou a história, ele ficou um pouco triste. Porque ele estava realmente anelando a vinda de Cristo. Ele estava querendo, mas quando esse dia vai acontecer? Deve ser assim para a gente, como a gente deve esperar com um pouco de ansiedade, um pouco de curiosidade. Ok, quando vai acontecer? Quando Jesus vai voltar? Para me salvar e também para julgar o mundo. Não falei muito sobre isso, mas realmente, muitas vezes nas Escrituras, quando fala do dia do Senhor, o dia quando Deus vier, é um momento de julgamento. Um momento para as pessoas que não estão bem com o Senhor serem julgados. Então, para você está esperando esse dia, anelando o dia de Jesus? Ou você não está pronto ainda? Você está preparado? Você está bem com Deus? Você já foi batizado? Você tem fé em Deus? Ou ainda não? Jesus colocou essas coisas aqui para nos ajudar a estar preparados para esse dia. Para saber, precisamos pensar hoje sobre minha vida no futuro. Sobre o que vai acontecer quando Jesus voltar. Se Jesus viesse amanhã, o que você deveria resolver hoje? Não sei se essa pergunta faz sentido, mas pensando, se fosse amanhã a vinda de Jesus, o que você deve fazer hoje, pensando nisso? Que conversa você deve ter hoje? Com que pessoa você deve sentar e resolver diferenças? Com quem você deve falar hoje sobre Cristo? Eu acho que a vinda de Jesus deve causar um pouco disso, um pouco de urgência. Eu quero resolver, me preparar agora, porque eu não sei se vai acontecer amanhã. Também, ao mesmo tempo, deve causar um pouco de, ok, eu vou planejar, porque talvez não seja amanhã, talvez seja daqui a alguns anos. Então eu vou continuar perseverando em Jesus, porque não sei quando vai acontecer. Então eu quero estar preparado. Queria terminar aqui lendo versículo 34, porque Jesus termina esse capítulo falando de algumas coisas que a gente deve fazer para estar preparado. Admoestações. Assim, né? Muito bom. Admoestações. Palavra difícil. Muito bom. Ele fala aqui, versículo 34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer, e estar em pé diante do Filho do Homem. Então aqui Jesus fala o quê? Fala, tenham cuidado. A gente deve ter cuidado. Cuidado em quê? Estudar a Bíblia. Ter certeza das coisas que cremos. De não deixar o mundo, o pecado, as ansiedades tirarem de nós alegria, uma perspectiva eterna. Tenham cuidado de não deixar as coisas
de hoje, deste mundo, tirar nossa alegria, nossa esperança. Lembre-se que existe a promessa da vida eterna em Cristo. Tenha cuidado de não esquecer disso. Ele fala também, estejam atentos. Estejam atentos, pensando, sabendo que esse dia pode acontecer. Não seja como as pessoas, segundo de Pedro 3, que não acreditam que isso vai acontecer. Que duvidaram e zombaram das promessas de Deus. Não! Olha quanto tempo já passou, isso nunca vai acontecer. Eles falaram. Mas vai acontecer um dia. Jesus também fala, ore. Ore. Você já orou sobre isso? Você já pensou, Deus, por favor, me ajude a estar preparado pelo dia da sua vida. Ore. E confie. Vamos ler aqui em Lucas 21, sobre a oferta da viúva, como Jesus começou esse capítulo. Porque eu acho que demonstra um exemplo para nós, de uma pessoa que estava realmente vivendo a sombra da eternidade, pensando, confiando 100% em Deus. Lucas 21, versículo 1. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu todo o que possuía para viver. É um exemplo de uma pessoa vivendo cada dia confiando em Deus. Jesus não fala que todo mundo deve fazer isso, mas é um exemplo, eu acho, de uma pessoa que tinha confiança em Deus. Então, essa semana, Lucas 21, eu quero encorajar vocês a lembrarem dessas coisas. Lembrarem que os tempos difíceis são oportunidades. Oportunidades de dar testemunho. Que Deus é o nosso Salvador. Lembrem-se que Jesus conhece o futuro. E sua palavra é fiel. Podemos confiar na palavra de Deus. E lembrem que nossa esperança final é que um dia Jesus voltará. Será um dia incrível. Um dia de esperança, um dia de alegria, um dia que a gente vai estar com Deus, amém? Então lembrem dessas coisas e vamos terminar com uma oração.